O Partido Liberal interrompeu o recesso parlamentar e convocou uma coletiva de imprensa com a presença de Jair Bolsonaro. No entanto, algumas horas antes, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, proibiu a divulgação nas redes sociais de entrevistas concedidas pelo ex-presidente. O líder Sóstenes Cavalcanti criticou a decisão. Inicialmente, nós gostaríamos de esclarecer que o presidente Bolsonaro está no recinto da Câmara dos Deputados, participou de toda a reunião conosco e gostaria muito de falar a toda a imprensa nacional. Entretanto, por mais uma ordem de censura do ministro Alexandre de Moraes, preventivamente, seus advogados, inclusive, o recomendaram não mais falar com a imprensa. Este é o Brasil e a democracia relativa que nós estamos vivendo. A reunião emergencial com colegas de partido e outros integrantes da oposição teve por objetivo discutir ações políticas e jurídicas diante das medidas judiciais tomadas pelo Supremo, buscando uma resposta institucional articulada em defesa das garantias individuais e também da Constituição. Nós estamos vivendo tempos de democracia muito relativa e, para nós, a maioria de nós, dizemos que estamos em plena ditadura. A ditadura da toga se instalou no Brasil através de um governo executivo irresponsável, com alguns membros do Supremo Tribunal Federal que decidiram desprestigiar o prestigioso judiciário brasileiro. Sóstenes Cavalcanti reafirmou o compromisso de pautar o tema da anistia para os presos políticos do 8 de janeiro, logo depois do fim do recesso. Já o deputado Nicolas Ferreira alertou que a população pode começar a sofrer censura e medidas sem previsão legal. Ou você acha que a água não vai bater na tua bunda, amigo? Ou você acha que isso não vai acontecer com a tua família? Porque se fizeram isso com o ex-presidente da República, se já prenderam deputados, o que não vai fazer com você, cidadão comum? Você poderia muito bem estar pegando uma cadeia de 17 anos por ter cometido o grandioso crime de ter furtado uma bola aqui de futebol que o Neymar assinou. Bom, ainda na reunião com aliados, Jair Bolsonaro mostrou à imprensa a tornozeleira eletrônica imposta pelo ministro Alexandre de Moraes. Não roubei os cofres públicos. Isso aí. Não tive recurso público. Não matei ninguém. Não trafiquei ninguém. Isso aqui é o símbolo da masculinização. Tem humilhação aqui. Uma pessoa inocente. Calma, galera. Ao silêncio! Ao silêncio! Que estão fazendo com o ex-presidente da República. Nós vamos enfrentar a pandemia toda. O que vale para mim é a lei de Deus. Silvio, começamos com você. Essa coletiva de imprensa ocorreu agora há pouco na Câmara, lembrando que a Câmara está em recesso. É a primeira vez que Jair Bolsonaro mostra a tornozeleira eletrônica que foi instalada na última sexta-feira por ordem do ministro Alexandre de Moraes. E essa coletiva de imprensa foi marcada para hoje, final de tarde, por volta ali das 4 horas, e haveria um discurso de Jair Bolsonaro, só que vamos só lembrar para quem nos acompanha, um pouquinho mais cedo, por volta das 2 da tarde, o ministro Alexandre de Moraes, ele dá uma nova decisão detalhando as medidas restritivas da última sexta-feira, e aí ele proíbe o ex-presidente Jair Bolsonaro basicamente de dar entrevista, de conversar com a imprensa. Quando ele inclui, ele detalha, vamos dizer assim, a medida restritiva e diz o seguinte, aspas, que Jair Bolsonaro está proibido de participar de transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas de redes sociais de terceiros, até porque Jair Bolsonaro iria participar de uma entrevista hoje à tarde no portal Metrópolis, mas diante dessa decisão do ministro Moraes, ele inclusive disse que tem um medo de ser preso, ele acabou cancelando essa entrevista com o portal Metrópolis. Então vamos dar o nome certo para as coisas, né? Isso é censura. O que nós estamos acompanhando é censura. Quando você proíbe uma pessoa de falar,
de dar entrevista, de se manifestar, você está censurando. Aliás, você está também atacando a um dos pilares básicos da nossa democracia constitucional, que é a liberdade de imprensa, porque nós estamos falando do maior líder político hoje no Brasil, que por acaso é o líder da oposição, mas poderia ser o líder da situação, tanto faz. Quando você cala uma voz desta envergadura, você está censurando, e censura não combina e não existe em democracia. É preciso falar as coisas como elas são, dar o nome correto. Isso é uma ditadura. O que nós estamos assistindo é um projeto de ditadura em curso no Brasil. Aliás, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Se a gente precisar ouvir o presidente Jair Bolsonaro sobre uma denúncia que o ministro Alexandre de Moraes tenha na sua gaveta, como faremos? Como faremos? Como ouviremos o outro lado da história, por exemplo, que é um dever jornalístico, do jornalismo independente, não do jornalismo estatizado? Como faremos? Ele não pode dar entrevista? O maior líder político do Brasil não pode dar entrevista. E o Lula dava entrevista na cadeia. O Lula dava entrevista naquela cela gourmet. Aliás, para vários veículos de comunicação. Não foi uma entrevista, foram várias. Então, só para deixar claro que nós estamos acompanhando e estamos vivendo a escalada de mentalidade totalitária, autoritária, uma ditadura em curso no Brasil. E é por isso que o brasileiro tem todo o direito de estar de saco cheio. O brasileiro está cansado, o brasileiro está exausto, porque tem um fantoche sentado na cadeira de presidente da República que não o representa. As pesquisas de opinião mostram isso. Um presidente que colocou a economia brasileira na lona. Um governo que não tem nenhum cuidado com a diplomacia, com relações internacionais. Um governo que não tem quadros, ou seja, não tem ministro da Fazenda, não tem chefe da Casa Civil, não tem ministro da Saúde, não tem uma marca, não cuida das pessoas e tem como patrão o Supremo Tribunal Federal. O próprio presidente da República disse isso, não sou eu que estou dizendo isso. O presidente de turno, Lula da Silva, diz que não governa sem o Supremo Tribunal Federal. Onde é que está escrito isso na Constituição? Em que lugar da nossa Constituição está escrito que o Supremo Tribunal Federal tem papel ativista? Não. Um Supremo Tribunal Federal que usurpou prerrogativas do Legislativo, que colocou um Congresso Nacional inteiro, 383 deputados, por exemplo, para citar só um exemplo, de joelhos. É isso que nós estamos vivendo no Brasil e é por isso que a população está de saco cheio de tudo isso. E tem todo o direito, sim, de voltar para as ruas pacificamente, sem jogar